Conhecido pelas caminhadas noturnas na capital gaúcha, o tour Porto Alegre Mal Assombrada, que já atraiu mais de 6 mil visitantes, levou um baita susto. É que 2 paróquias não gostaram nada de ver fotos das principais igrejas da cidade vinculadas ao roteiro turístico macabro. Essa polêmica é o tema do Perimetral Podcast de hoje. Lembrando que o programa tem a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre. Produção de Eduardo Chaves, Kizzy Abreu e Rafaela Knevitz. Transmissão em vídeo de Thiago Stone e operação de áudio de Vicente Nolasco. Paulo Germano. E aí, Ju? Estamos de novo juntos aqui no estúdio, é um prazer estar contigo. Estamos de volta e eu vou roubar uma frase tua que eu li na tua coluna que eu achei muito interessante. Esse episódio envolvendo tanto a igreja, agora a Basílica Nossa Senhora das Dores e a Catedral Metropolitana, acho que ele tem algo de especial, que é a capacidade de 2 pessoas envolvidas nisso de entrar num diálogo, de conversar sobre isso, o que de fato parece algo muito simples, mas não há dúvida de que é o que a sociedade está carecendo, está precisando hoje, né? As pessoas estão com dificuldade de conversar, de se acertarem, de chegar a acordos, de bater papo, né? De expressarem os seus pontos de vista. E isso vai ocorrer aqui hoje também, mas eles já estão conversando sobre isso. Então está comigo aqui, com a Ju também, o André Hernandes, que é músico, idealizador do roteiro Porto Alegre Mal Assombrada, sócio do Café Mal Assombrado. Sou fã do teu café, inclusive. Sim, e da tua verdade. banda também, a Liter, que eu sei que está em férias agora, André. Tá de férias, exatamente. Uma alegria imensa estar aqui, gente. Pô, obrigado pelo convite. A gente que agradece, cara. E o padre Lucas Mateus Mendes, o jovem pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores. Tudo bem, padre? Obrigado. Tudo bem, PG. Juliana, obrigado pelo convite de podermos conversar, dialogar e espichar um pouco aquela nossa conversa, né, André, dessa semana passada, e podermos aí comunicar aquilo que é de bom, né? Sempre esse é o importante, né? Podermos trazer sempre boas notícias, e o diálogo é sempre uma boa notícia. Acho que é legal a gente começar explicando o que aconteceu, né, Ju? Isso. Então, assim, me corrijam e me interrompam à vontade, tá? Pelo que eu entendi, o André Hernandes, que faz esse tour, que é muito bacana, né, Ju, Porto Alegre Mal Assombrada, estava usando, eventualmente, imagens para divulgar o tour no Instagram, por exemplo, com a fachada da Igreja Nossa Senhora das Dores e com a Catedral Metropolitana. A comunidade da Igreja Nossa Senhora das Dores... como é que a gente chama o pessoal que faz parte da paróquia, padre? Né? Os paroquianos, fiéis. E ficaram um pouco incomodados com a associação da paróquia, da igreja, com algo macabro, com algo mal assombrado. Isso de alguma forma atentaria contra a imagem da igreja. Padre, é por aí mais ou menos, e aí inclusive foi feita uma notificação formal, né, extrajudicial, para retirarem as imagens do Instagram dessas 2 igrejas. Diga, Ju. Antes só do padre responder, eu quero só chamar a atenção aqui que o padre, ele é um padre jovem e que tem se caracterizado por ampliar o número de pessoas na paróquia. E também por ter levado a igreja à categoria de basílica, a primeira basílica de Porto Alegre, né, padre? Isso. E ele tem conseguido trazer mais gente para a igreja, tá? Então, esse é um elemento a mais nessa história, né? E aí, por que... Quantos anos o senhor tem? Eu chamando ele de senhor, porque ele é um padre de batina. Como é que padre, eu tô te chamando de tu, espero que isso não seja pecado. Ele é uns 10 anos mais novo que eu. Eu tô com 38 anos. 38? Não, eu achei que era menos, pai. Tem 38, mas o padre tem uma... Esse rostinho de 37,5, mais ou menos, assim, uns 38 anos e 10 anos de padre. E assim, tu és um homem jovem, né, tá aí, antenado, por que esse incômodo em relação a essa história toda? Explica pra gente. Bom, bem como o PG estava introduzindo o assunto, né, no fundo conversamos também com o André, é uma questão muito de linguagem, né, e da própria imagem. A igreja, não só a Igreja das Dores, a catedral ou qualquer templo, ela tem como uma carga semântica no imaginário ser o espaço do encontro, o espaço da oração, o espaço da espiritualidade, o espaço onde a pessoa que não está bem pode ir até lá e sair melhor. Isso vamos dizer assim, isso é algo que se constrói, né, em relação a um templo, né, dentro do imaginário das pessoas, na compreensão religiosa, né, e é isso mesmo que acontece, né. E quando você tem uma associação, né, de palavras que são opostas a isso, né, você pode acabar colando na imagem de um templo ou coisa que valha, algo que não corresponde àquilo que as pessoas vão buscar lá. Isso já vem de tempo, e não é a questão unicamente da proposta do André, mas, enfim, de uma série de lendas urbanas e etc., que
o pessoal que participa da paróquia diz, poxa, padre, mas não é isso que a gente vive aqui. Sabe, a gente vive o encontro com as nossas famílias, né, os nossos filhos, etc. e tal, e de certa forma isso gera um desconforto. Então o desconforto vem disso, né, dessa quase que oposição entre a questão daquilo que é uma comunidade, aquilo que é a igreja, e da linguagem, né? Então é uma questão muito mais de linguagem do que propriamente dito de não poder usar a imagem da igreja, etc. e tal. Então isso é o que acabou gerando desconforto, né? E André, vamos agora ouvir o outro lado. O André está aqui só olhando o padre falar. Vocês estão do mesmo lado, é verdade. Então, André, como é que chegou em vocês essa história? Eu sei que para vocês foi uma surpresa, né? Porque vocês não estavam esperando isso. Como é que foi? Então, eu assim como padre, também sou jovem e também estou levando pessoas para a igreja, quer dizer isso. Não tanto quanto o padre, com certeza está levando muito mais que eu. Mas é que na verdade, assim, eu sou de formação publicitário e na prática, na vida, eu sou músico, eu sou um artista, sou um compositor. Então, pesquisar, ver essas coisas, para mim, sempre é de praxe, é o que eu faço, para poder produzir aquilo que eu faço. Então, a caminhada nasce de um jeito muito orgânico, tanto que eu entreguei os adesivos para vocês, da pergunta, você já tem coragem de criar a sua própria sombra. E isso surgiu porque eu estava lançando um disco sobre arquétipos, que era sobre Jung. Cara, e uma coisa que no jornalismo diz, né, tipo, né, na publicidade fala de tu tem que ser óbvio muitas vezes na comunicação. E eu fiz um chamado Arquétipos, um encontro com a sombra, achando que todo junguiano fosse entender aquilo, assim. Encontro com a sombra. Encontro com a sombra. Pô, arquétipos é Jung, não tem... Ninguém, nada, ninguém entendeu nada, zero, caiu, nós estávamos indo bem, o burro caiu, meu Deus, o desmaio mais bonito que eu fiz. Mas é isso, cara, tipo assim, eu imagino, tipo, se tu lança uma música falada O Banquete, pô, é Platão, óbvio. Mas não, se tu vai lançar um disco sobre Platão, tem que ser Platão o nome do disco, sabe? Porque... Do contrário, mas depois eu me peguei também, que lance, tipo, por exemplo, se tu lançar alguma coisa, eu vi por que tu não fala pro público direto. Porque se eu tivesse lançado, por exemplo, uma coisa sobre o descobrimento do Brasil, eu amo esse assunto, mas eu não iria ver esse vídeo. Porque, como eu amo esse assunto e me debruço há muito tempo, provavelmente, quase certeza que tu vai repetir tudo isso. Então tu botou Mal Assombrada, Porto Alegre Mal Assombrada, para chamar a atenção das pessoas para o tour, é isso? Porque eu queria que a pessoa olhasse para a própria sombra, era uma jornada de autoconhecimento, para falar de Jung. E aí as pessoas, a Martina, minha companheira e minha tem a assessoria disso tudo, falou, vamos tentar ir pegar as pessoas pelo outro caminho. Mas eu acho importante deixar claro, em tua defesa, André, que isso também não é enganar a pessoa ali que está recebendo essa informação e que está a fim de fazer o tour. Porque vocês falam, de fato, de lendas de Porto Alegre que tem um ambiente um pouco, como é que a gente pode dizer? Folclórico, inclusive. Assustador em alguns casos. Exato, então tem relação com o que tu está dizendo, certeza. Não tá mentindo. Não, exatamente, mas isso, o que me inspirou nessa jogada toda foi um bate-papo que eu vi sobre o Jack Stripador em Londres e tudo mais, sobre a conversa, e, cara, em momento algum tinha um cientista forense, sabe, tinha um psiquiatra, e estávamos discutindo sobre o serial killer, sobre a psicopatia, o ser humano, a natureza humana, a ideia primitiva. A espécie se alimentar da própria espécie, canibalismo. Então, assim, toda vez que a gente fala por exemplo, falando agora do José Ramos e a Catarina Paus, que fizeram linguiça de carne humana na Rua do Arvoredo, ali, uma lenda, com história Fernando e tal. Fernando Machado hoje. Aqui em Porto Alegre, toda vez que a gente vai falar sobre uma lenda, uma história, alguma coisa assim, se quer discutir primeiro se foi real ou não. E não a segunda camada mais profunda disso tudo. As pessoas que fizeram isso. O que isso quer dizer da sociedade, o que isso fala da sociedade. Né? Então lá, nessa discussão lá em Londres, por exemplo, eles estavam discutindo sobre a psicopatia, a natureza humana, e no momento algum discutiu, mas existiu ou não o serial killer? Cara, eu achei que excelente. Então fazer essas caminhadas para mim era trazer esse debate ao Porto Alegre, olhar, porque o que nos separa desses eventos, o evento em si, imagine o evento, o que nos separa disso tudo? O ato. O ato nos separa, porque a capacidade está em todos nós, né, de cometer qualquer atrocidade, né, conforme a experiência de cada um. Quando eu faço a pessoa se confrontar com a própria sombra, ela para de distanciar aquilo dela e tornar o outro o inferno. O outro é que causa o atraso na minha vida, ou que o monstro é ele e eu sou um alecrim dourado tentando
Só Tá existir. sendo A bem tua- eu ia psicanalítico dizer e que é a- interessante a tua abordagem, A claro. caminhada, inclusive, então, tem todo um debate filosófico por Total. trás. É, porque na fantasia todos nós somos meio monstros, né? O que tu exato. quer trazer é mostrar que Exato. no simbólico é interessante a gente Exato. Tá, mas aí é o entender e seguinte, mergulhar nisso. Só pra gente continuar no que a gente tava falando. Como é que foi? Vocês receberam uma carta das paróquias, né? Como quem enviou a carta. E aí tu viu aquela carta e aí, como é que foi? Foram duas, foi a Martina Foram que duas. recebeu e a gente achou. Caríssimo Padre Lucas. Eu achei que nós ia ser convidados para fazer alguma coisa, porque eu realmente, claro que eu narro a história do escravizado Josino, ali além do que acontece na mediação da Igreja das Dores. Que é a lenda que envolve a ali Igreja das a Dores. região, e também sobre o antigo cemitério, o Campo Santo, que havia em cima, atrás, na Cúria, na Arquidiocese ali, Na na Catedral. Matriz, exatamente, na Praça Marechal Deodoro. Meu texto sempre termina, né, eu fazendo uma reflexão sobre aqueles eventos, aquelas pessoas, o contexto histórico e o quanto aquilo é importante, que é um ícone, a arquitetura, e quanto que, inclusive na questão do Josino, eu falo que a igreja seria como intervisse, como uma mensagem divina, porque ele fala que para provar a inocência dele, o seu Domingos não veria a igreja pronta, então seria a igreja da justiça divina, se a gente olhar pelo prisma desse homem escravizado. Vamos contar É. bem rapidinho a história do Josino, Eu né, posso Ju? resumir? Pode. Porque É já que eu ia coloquei na fazer. minha coluna, então, mas se eu estiver errado, vocês dois me corrijam, por favor. Porque é o seguinte, no fim do século XIX, por aí, né, um homem negro escravizado foi acusado de ter furtado um objeto, acho que de dentro da igreja. É isso. E o então dono dele, né, decidiu castigá-lo, enforcando esse escravo diante da igreja Nossa Senhora das Dores. E esse escravo, antes de morrer, teria lançado uma maldição, dizendo que o dono não veria a igreja pronta, a igreja ainda em obras, não veria a igreja pronta porque isso seria prova de que ele, Josino, era inocente. E foi o que aconteceu, né? E o que Esse ajuda a homem fomentar acabou essa história. falecendo, só que aí o que acontece? Ficou uma pecha para a igreja de amaldiçoada, que é o que o padre está tentando desvincular essa basílica, que é a nossa primeira basílica de Porto Alegre, uma igreja belíssima. E o André o que está dizendo é que ele não fala que a igreja é amaldiçoada, ele está dizendo que a igreja, na verdade, é uma igreja da justiça divina, porque A ela palavra maldição vem dos... teria inocentado o escravo Sim, mas né, tu entende depois assim, da morte dele. Quando fala assim, essa história tem dois viés. A comunidade africana não fala em maldição. Eles não falam que a igreja foi amaldiçoada. Porque o Josino, aqueles escravizados, ainda que ele seja um arquétipo, das pessoas que eram enforcadas, eram condenados à forca ali, quanto do prisma do seu domínio, essa história, a ideia de que ele foi amaldiçoado porque ele foi punido por isso. Mas isso é uma versão contada pela comunidade portuguesa da época, né, quando surgiu essa história. Segundo a tradição africana, eles não falam em maldição, eles não amaldiçoaram a igreja. Né? Foi uma prova da sua inocência. Uma prova como muitos santos da Igreja Católica, inclusive. Então, tipo, a ideia da maldição, quem que disse que a comunidade africana... Tu entende que tem algo pejorativo, a tradição africana, da crença deles, que é oral, que é uma história contada que vai passando de geração em geração e que pouco registro há. O Sérgio da Costa Franco encontrou 28 documentos oficiais de enforcamento, né? São muito mais que isso, mas segundo a tradição daqueles requisitos que a gente pegava aqui da Ilhotas, as traduções, a gente tem que entender que a gente fala que uma religião, por exemplo, como se eu dissesse, o padre, eu fui amaldiçoado por alguém de dentro da igreja. Tu entende que é a minha visão sobre aquela crença, aquela forma de ver o mistério, o divino. Isso foi uma coisa pejorativa com relação... Eu não pertenço à comunidade africana, mas respeito o que eles repetidamente colocam. Assim, a gente nunca, de nós, nunca dissemos, nós amaldiçoamos. É como se eles tivessem tipo, Deus... Sim. Se isso aqui agora é uma injustiça, o senhor intervenha. Tá, Mostre para sim. as pessoas. Eu acho que, claro, essa história do escravizado, né, o Josino, ela ganha uma força muito maior quando a gente, claro, a história da Igreja Nossa Senhora das Dores é de 100 anos de obra, né, padre? Exatamente. Então, Exato. claro que envolve um pouco, por que demorou tanto, Exato. por que jogaram uma maldição e tal. E eu acho esse tipo de história, como o André está dizendo, ela revela muito sobre a sociedade, sobre isso tudo, né, sobre a história da cidade, né, Claro. o que está por trás é isso, uma demora muito longa numa das principais igrejas da cidade ali, uma igreja muito importante. E a minha pergunta, padre, é essa, assim, associar
a igreja com uma história não necessariamente mal assombrada, mas uma espécie de lenda urbana, né, que faz parte da tradição da cidade, de alguma forma não ajuda a sublinhar a importância cultural da igreja? Essa é a minha dúvida. Que virou uma basílica por isso, né? Porque tem uma importância cultural, histórica, claro, arquitetônica, claro. Inegável. Então eu tenho essa impressão que talvez ajude a própria imagem da igreja de fazer parte da história daquela comunidade, não necessariamente. Não, eu acho que aí tem dois elementos importantes, assim. Primeiro que é impossível lutar contra uma cultura popular e aquilo que está posto na cidade. Seria um problema grande, né? Ou seja, eu vou ter que lutar contra algo que é construído pela própria comunidade. Não existe. Né? Não existe isso. Mesmo que fosse pejorativo, não é viável. E a segunda questão é que nós queremos colocar também isso de forma propositiva. O que na paróquia nós organizamos, falava isso para o André, né? Nós estamos terminando agora uma fase de pesquisa, os últimos ajustes aí, nós temos pessoal que é da área da história, museologia, etc., para contarmos essa história com fatos, mas também associando esses elementos da narrativa, da oralidade, de forma propositiva, né? Porque o que acontece? Se nós pegarmos nesse período, o bispo de Porto Alegre era Dom Sebastião Dias Laranjeiras, um baiano, abolicionista. Então, todas as obras que tivessem ligação com igrejas, não no começo da construção, porque ainda era antes do Império, né? Era colônia, mas mais adiante, da própria diocese havia uma restrição de que, né, houvesse, de certa forma, um modo de compensar aquelas pessoas que pudessem receber algum tipo de soldo, até mesmo alguns para poder comprar a sua liberdade. Então, nós queremos colocar isso não como a igreja que foi lá e que se usou daquele trabalho do escravizado e que ainda colocou na forca e que não sei o quê, porque quando a gente consegue conversar assim, fica claro. Mas quando é uma coisa muito en passant, muito superficial, o que pode passar a ideia? Não, a igreja simplesmente se usou daquela pessoa e deixou ser enforcada e não fez nada por isso e continua sendo malvada e etc e tal. Então, colocar as coisas de uma forma mais propositiva, né, e dizer, olha, vamos conversar sobre isso e vamos mostrar como é isso e não apagar, como aconteceu na história de Porto Alegre, esse rastro do período dos escravizados, né? E a gente falava isso, por exemplo, a igreja da Irmandade dos Negros, Igreja Nossa Senhora do Rosário. No período do Estado Novo, ela foi destruída, né, ali da Vigário José Inácio, isso, com o pretexto de que estava condenada, né, no sentido da estrutura, e não era verdade. Era porque lá era a Igreja dos Escravos. Então, por ordem do governo federal, se destrói aquela igreja, se constrói outra, e todos os sinais, até mesmo a parte onde era a forca, que fica na Praça Brigadeiro Sampaio, onde tem hoje o monumento do tambor ali e tal, tudo isso foi sendo apagado. Então, é óbvio que isso vai brotar de alguma forma. Né? E o que nós queremos hoje é ajudar a construir isso e resgatar essa história, mas não com a pecha da maldição, a pecha do malvado, né? Ou seja, deixando a conversa muito maniqueizada, né, e simplificada, o ladrão, né, o malvado e o bonzinho, né, etc. Não é isso, né? A lógica da teia da cidade é muito mais como malvada nesse caso. Entende? E pela comunidade africana também não. Porque sim. Seria a força da construção da igreja que durante o tempo prova que o Josina é um homem inocente. Então seria a igreja da justiça divina. E esse discurso nem é meu. É de um senhor que pertence à fase dos trajetos caminhando negro, que me trouxe essa prisma. E eu achei fantástico. Eu sempre me senti muito bem aqui dentro. E ele, sim, e é de todos nós. Foram nossos irmãos que construíram essa igreja. Pessoas como nós, que diziam que a gente não tinha nem alma, olha essa obra linda aí. E eu, isso me emocionei. E é esse discurso que eu trago sempre. É óbvio, se eu fizer essa caminhada com o título de Porto Alegre do autoconhecimento e das igrejas maravilhosas, cara, ninguém vai. Tá. Ninguém vai chegar, eu tô passando pano indo pra igreja. Sim. Bom, assim, eu vou fazer uma pergunta, padre. Não fica bravo comigo. Não tem perigo. Assim, a gente não tem perigo, tá? A gente viaja, sei lá, as pessoas viajam, vão pra, sei lá, Paris. Aí tem Notre Dame, né? Uma das mais belas e
maravilhosas igrejas do mundo. Eu tive lá, me emocionei e tal. E lá a gente tem, assim, a história de Victor Hugo, né, que fala do Corcunda, tem as catacumbas de Paris, né, com aquelas ossadas todas, inclusive ali embaixo da Notre Dame. E a gente tem um monte de tour guiado lá, né, que movem turistas do mundo inteiro, né? E que abordam essas que abordam essas né? histórias de um pouco de maneira folclórica também e tal. E a gente nunca viu alguém lá de Notre Dame querer, olha, eu não quero a minha igreja, a foto da minha igreja aí. A gente nunca viu isso. Né? Será que precisa tudo isso mesmo? Será que esse tour, ele não tem nada de ofensivo, ele é um tour muito respeitoso, assim. Ele não está ajudando a levar mais igrejas, porque uma coisa que a gente percebe nesse tour é o seguinte, as pessoas vão à noite, né? Caminham na frente, não entram dentro da igreja. Aí param na frente da igreja, conta-se a história e tal, e tem gente que volta no dia seguinte ou nos outros dias, porque ficou muito curiosa para conhecer a igreja. Talvez até pessoas que são católicas, que por algum motivo se distanciaram né, da fé, que não estão mais indo a igrejas, que, enfim, por algum motivo, que acabam voltando, entram lá e se encantam, porque a igreja é linda. Realmente a gente se sente bem lá dentro, ela traz uma paz, né, uma coisa assim. Será que tem motivo mesmo, assim, para uma notificação extrajudicial? Daí o que o senhor vai querer que mude o nome do tour? Na verdade, assim, ó, por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando sobre isso e o André está explicando como é que funciona o tour. Né? A notificação não foi sobre o tour, tá? Mas a linguagem usada nas redes sociais vinculando a imagem. Tá? São duas coisas distintas. A gente não notificou o discurso do caminho, não notificou porque usou a lenda do escravo, não. Mas notificou entre a associação da ideia da igreja e daquilo que é oposto àquilo que a igreja é. O alvo do ponto da notificação é essa, né? Não é a notificação do trajeto, da proposta, do autoconhecimento, etc. e tal. Porque até mesmo o André disse, não, isso, se eu usar essa expressão, eu não atraio ninguém. Sim. No fundo, tem quase que uma briga de marketing aqui, entendeu? E de semântica. De semântica que ele usa atrapalha o meu marketing. Sim. Tá, olha só. Entendeu? Mas eu não uso nada Tá, assim, eu tô vendo aqui, depois a gente pode botar as imagens aí na tela. Eu tô vendo aqui o post que mostra aqui a foto da Igreja das Dores, deixa eu mostrar pro PG aqui. Que diz assim, a primeira coisa que eu enxergo aqui é tour, datas. Terça, 31 de outubro, quinta. Eu não tô vendo nada aqui. Tá, tudo bem. Daí aqui em cima tá escrito Porto Alegre, Mal Assombrado, que é o nome do tour. Não me parece ofensivo isso, sabe? Que pegar as outras imagens aqui. Tem mais imagens? Ah, bom, então tá. Não, tu entende? Eu tô te perguntando isso com todo respeito, porque eu sou fã da igreja, eu já tive lá, a gente já conversou, e eu acho que essa tua luta para trazer gente para dentro da igreja, trazer né, essa preocupação espiritual mesmo no mundo que a gente vive é importantíssima, mas eu não sei, eu ao mesmo tempo também acho que o tour pode sim ajudar nesse trabalho que tu está fazendo de ampliar o número de párocos, de paroquianos, né, de pessoas que possam ter interesse em ir para a igreja. E daqui a pouco, só o fato de entrar lá e conhecer essa igreja, daqui a pouco desperta na pessoa um negócio ali de, eu vou vir na missa aqui, porque eu gostei muito, o lugar é lindo. Essa arte, ela altera, assim, o texto é o mesmo, muda a data e a foto do fundo, que trabalho rápido, feito no Canva, para de uma vez a gente sempre ter o post. O que muda sempre é a foto, a gente nunca fala assim, igreja amaldiçoada, não. Ainda que no caminho... muda a foto que tu diz, mantém a arte, mas muda a foto. É a Igreja das Dores, no outro dia... Se eu botar o Guaíba agora ali, tá valendo. Porque não cita o que tá atrás, é só uma referência de Porto Alegre. A gente usa ícones de Porto Alegre, silhuetas de Porto Alegre. Como o perimetral aqui, tá usando uma silhueta, né? Aqui, tá aqui, tu olhou para isso aqui, tu já sabe o que é o prédio da administração, todo mundo quer andar de skate aqui. Eu concordo num ponto com o padre, eu acho que associa a igreja a uma maldição, acho que sim. Tu acha? O meu ponto é que eu acho que isso não é um problema necessariamente, né? Como tu disseste, né? O Victor Hugo lá no século XIX, quando estava escrevendo sobre o Corcunda de Notre Dame, teria sido um trabalhador daquela igreja que ajudou a
erguer a igreja e que era meio destratado por todo mundo, por próprios fiéis da igreja. Pô, se ele ficasse preocupado com isso, com a imagem da igreja, talvez não teria escrito uma das obras mais importantes, assim, da história recente. Título da obra dele. Então eu não vejo necessariamente problema, mas aí, claro, o lugar de fala do padre é mais importante, porque ele tem uma relação com a comunidade da igreja que daqui a pouco se sentiu ofendido, ultrajado, e a gente precisa ouvir, E a gente claro. precisa ouvir e respeitar. Né? Exato. Então eu vejo essa conexão, sim, com uma maldição da igreja na postagem aquela do André. O meu ponto, Ju, e é isso, assim, que eu não acho que seja necessariamente um problema. Eu acho que isso faz da igreja maior ainda, do ponto de vista cultural e histórico, de participar eu falei da construção, inclusive a gente se colocou imaginário de Porto Alegre. Na nossa conversa, eu disse assim, cara, o que eu acho que seria muito bacana, dentro de uma proposta feita e caminharmos juntos, né, de que a pessoa que chegue lá para esse tour não chegue no portão da igreja fechado, mas que ela possa entrar. Eu teria maior tranquilidade de poder dispor de um funcionário que pudesse estar lá, com a igreja aberta, que pudesse entrar sem problema nenhum. Né? Legal isso. Ou seja, de uma forma propositiva e trabalharmos juntos. Por exemplo, nós temos as visitas guiadas. Padre, é Sim, possível? é possível. A gente, graças a Deus, tem uma boa equipe de colaboradores. Né? Que legal isso, né? Nós temos, inclusive, uma pessoa que trabalha, faz visitas guiadas e etc. e tal, trazendo uma série de coisas. Até eu esqueci de dizer, tem uma coisa que poderia ficar muito bacana dentro dessa perspectiva, que é uma passagem por dentro de uma parede que tem na igreja, entende? Oh. Você entra por uma parede, é quase que um coisinha desse tamanho. A pessoa passar por ali, né, quando o pessoal vai fazer a visita guiada, fica impressionado, que é uma coisa assim, meio sabe? Harry Potter. Tipo meio Harry Potter, passagem secreta e tal. Mas era antigo o acesso do coro da igreja, né? Que era por dentro da parede. Então, são coisas que, se a gente consegue caminhar junto, daqui a pouco a gente vai encontrar, e essa é a proposta, encontrar uma ideia, uma forma de apresentar, uma forma de, sei lá, de dialogar junto, que não seja, de fato, pejorativo para quem é da comunidade de fé, para os fiéis que estão ali, mas que também não seja uma coisa ali, venha conhecer a igreja com um pozinho de pilim-pim-pim. Não vai ter isso, nem eu vou, entendeu? Entende? Mas essa é a proposta da coisa toda. A gente conversou sobre isso. Isso que eu ia perguntar. Vocês conversaram, né? E aí eu tô fazendo. Que ficou acertado entre vocês? O padre sugeriu de eu fazer um documento falando sobre o que eu falo, para ele poder mostrar também lá dentro do grupo dele, e que eu fazendo uma proposta. Inclusive eu tô criando até para essa semana mesmo, eu já devo enviar algumas alternativas, porque eu entendo o lado do padre, com certeza a missão dele ele não era fácil dentro desse aspecto, e juntar, agradar gregos e troianos nesse momento. Tu é católico, André? Não sou, mas a minha família assim, o pai de minha família é espírita, o pai de minha família é católica, e o meu lado espírita parece católico, assim, mas enfim. Sabe aquelas coisas do Brasil, cara. Brasil. E aí, assim, o que acontece? Então, tipo, imagina, a minha família seria a primeira, assim, cara, quando eu me vi como um anticristo, assim, no jornal, eu disse, meu Deus, o cara e a igreja tá contra mim. Sabe, a minha família, o que tá acontecendo? Eu disse, nada, eu até achava que eu tava fazendo outra coisa. Eu disse, não, é o turma, o que eu inventei, aquilo que tu já viu, que eu te mostrei, não tem nada demais. Eu acho que o lance e também isso, como eu falei, nunca tem um nome da coisa ali, Casa Mal Assombrada do Júlio de Castilho, que é um museu. Todo mundo, na verdade, não poderia se incomodar. O meu medo é que todo mundo se incomode daqui a pouco, entendeu? Tipo, um cais do Porto. Daí acaba tudo. Acabou, eu vou mostrar daí os meus pés nas fotos. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá, mas assim, o padre te pediu para redigir um documento, e aí ali tu vai explicar o quê? Tu vai dizer como é que é abordada a questão? Foi uma sugestão da gente, e a gente chegou num acordo, assim, primeiro de tudo, assim, algumas pessoas, o que o padre quis que tu fizesse? O padre não quis nada, a gente conversou, foi muito boa a nossa conversa, foi realmente muito boa. Legal. A gente entendeu um lado um do outro, porque... Cara, eu me senti tão feliz, esse diálogo, assim, eu saí de lá emocionado mesmo. Porque... O padre ganhou um fiel pra igreja agora. Não, sei, o primeiro vídeo que a galera tava esperando, as pessoas esperando ver sangue, não sei o que, é o primeiro vídeo. Eu faço um vídeo no Stories falando assim, estou entrando na igreja, vou conversar com o padre Lucas, e depois eu volto pra falar pra vocês o que aconteceu. Aí eu volto no vídeo assim, estou aqui já me matriculando na catequese. O pessoal esperando que tu saísse de lá, o cavaleiro templário do lado, alguma coisa assim, com uma espada e tal. Mas a pergunta da João André, o que tu vai fazer? Eu vou fazer então, já fiz algumas propostas, tipo, olha, se a gente usar assim,
Pode ser? Se a gente usar assim, pode ser? Perfeito. Quero dar, sei lá, eu tenho 3 opções, quero fazer mais 3, deixar 6 opções para que mostrar, tipo, cara, assim tá legal, ou assim, façam assim, tipo, sugestão que a gente chegue num acordo que... Para apresentar. Pra Então poder quem usar a vai imagem. sugerir, tecnicamente somos nós, vai ter um acordo, porque eles não, realmente, é que não é que eu não queira que o Padre Lucas e a comunidade das Azores se sintam ofendidos, é que eu não quero que a igreja passe por isso também, entendeu? É uma vontade minha também, de que já que surgiu essa demanda, sei lá, seria como qualquer um de vocês me dissesse, André, tu tá fazendo aqui na frente da minha casa, poxa, eu sou enfermeiro também, e tu grita à noite na frente da minha casa. Pô, não custa nada pra mim, duas casas adiante ali, sabe? É um acordo de cavaleiros, de pessoas, assim, que estão... E pelo que eu entendi, tu ficou meio chateado, porque, poxa, o padre podia ter te procurado antes, ter mandado um WhatsApp. Aí o padre mandou uma notificação extrajudicial. Eu fiquei triste, fiquei mal, porque assim, eu achei que eu recebi uma menção honrosa. E, tipo assim, André, compareça na missa tal, porque nós conhecemos teu trabalho, estou muito feliz. Estou divulgando a igreja, pô, vim aqui, estou notificado. Cara, fiquei assim... Eu aproveito para perguntar sobre a catedral, porque o padre, claro, não é pároco da catedral, mas imagino que tenha relação aí, porque é pertinho. Eles também se incomodaram, também estão dispostos a conversar sobre isso, tá tudo certo. Tanto é que, conversando com o padre Rogério, que é o pároco ali da catedral, ele disse, não, tu vai tocando o diálogo, a gente conversa, justamente por isso, assim, né, porque também tem como acrescentar nessa proposta, né, sobre a questão do cemitério ali, qual era a função. Eu sempre gosto de dizer assim, algumas ações, né, por exemplo, cemitérios. Foi surgir cemitério público há pouco tempo, né? Quem é que estava lá no momento de peste enterrando gente? Era o pessoal da igreja, sabe? Era uma obra de caridade, né? Então aquela coisa assim, então, pô, isso é um tipo de coisa que daqui a pouco é legal agregar, ajudar a construir, não sei o quê. A Irmandade do São Miguel e Almas, que tem até hoje cemitério, tem a mesma idade que a cidade de Porto Alegre, 250 anos, né? Então, são coisas que dá para a gente agregar, né, nessa questão, né? E, então, ali também o diálogo junto com a catedral está muito bacana, não é problema, né? A gente conseguir construir essa proposta juntos, né? E, inclusive, como a gente vinha falando, enriquecer esse caminho, assim, nesse sentido de poder acessar, de ter alguém que até dá uma ajuda, olha, aqui a gente tem isso, ajudar a divulgar e etc e tal, porque é interesse, né? E a Igreja das Dores sempre tem isso, né? É interesse nosso promover a cultura. Então, pô, quantidade de concertos que tem lá, de atividades na escadaria e tal, né? A minha orientação lá com a equipe é dizer assim, olha, claro, a gente sempre analisa as propostas que chegam culturais, não dá para botar uma coisa que seja destoante com aquilo que é a igreja, mas sempre buscar acolher e construir uma proposta junto. Legal, né? e antes de encerrar, não sei se já estamos nos encaminhando para o fim ou não, mas ainda temos um tempo. Devagarinho. Porque olha só, tem uma coisa nessa história que é genial, eu achei muito legal. Isso eu queria que vocês contassem para quem está nos vendo, nos ouvindo, que um fez um convite para o outro, nessa conversa que eles tiveram aí. Foi um convite cruzado e os dois aceitaram, pelo que eu estou sabendo. É o spoiler aqui, né? Quem é que pode... Padre, conta o convite que tu fez para ele e depois eu quero que o André conte também como é que terminou essa história. Porque isso eu achei bonito. O PG falou uma coisa incrível, né, Padre? Hoje em dia, está cada vez mais difícil as pessoas se abrirem para o diálogo, para ouvir o outro. Assim, mesmo que se discorde, né, PG? Mesmo que tu não concorde em nada com a pessoa está dizendo, mas assim, ouvir o que ela tem a dizer, e ouvir honestamente mesmo, né? Que eu acho que foi o que aconteceu aqui, é um baita exemplo. E esses dois convites que eu estou falando, acho que ilustram muito bem isso. Conta. Bom, eu recebi um convite do André, mas aí eu disse para ele, olha, eu também vou te fazer um convite, né? Nós temos na Sexta-feira Santa, à noite, final da tarde, 18 horas, uma tradição no Centro Histórico que é a Procissão do Encontro. A imagem de Nossa Senhora das Dores sai ali da Basílica, né? E a imagem do Cristo morto sai ali da Igreja da Conceição. E as procissões, 2 procissões, se encontram em frente à Catedral. É um momento de devoção, de fé muito bonito, porque Sexta-feira Santa, o Cristo morto, Nossa Senhora que chora a morte do seu filho. E aí o encontro daquelas imagens, né, é algo assim realmente emocionante. O silêncio, o sino da Catedral tocando aquele sino fúnebre, né? Uma coisa assim impactante, né? Realmente. E faz parte da tradição da cidade de Porto Alegre, que foi resgatada, acho que faz uns 20 anos,
ligado à cultura luso, açoriana, etc., espanhola, que é essa procissão. Então eu fiz esse convite para ele fazer esse caminho junto, né? Um caminho talvez até um pouco parecido com o que ele faz, né? Mas uma perspectiva religiosa, assim, né? Por quê? Porque se medita ao longo desse caminho o sofrimento humano, a dor e etc e tal, né? Então foi esse o convite que eu fiz para ele. Tu vai, André? Claro, mas com certeza. Não vou perder essa. Eu acho que ele já virou católico. Não quer dizer nada, mas tu conseguiu. Não, mas sabe, Leva ele lá pra catequese. Não, já estamos no jeito aí. É um memento mori ali, né? Cara, às vezes eu brinco, eu falo, tipo, pô, eu sou conhecido como o gótico da cidade, né? Eu tenho café mal assombrado, mas a Catedral Matriz montou um café em cima do cemitério, eles são mais góticos que eu. Fizeram coisa mais... Não, mas dá pra ver que, como às vezes, cara, às vezes a gente fala assim, cemitério, ai meu Deus, cemitério. Daqui a um pouco a gente tá lá. Sim. Daqui a um pouco, em algum momento, um de nós vai. Alguém tá indo agora. Isso é... Quando sempre a gente fala, tem assuntos que são tabus na sociedade, que muitas vezes a gente não percebe isso, mas quando a gente começa a falar sobre isso, começa a pôr luz nessas sombras, a gente começa a enxergar coisas que são muito profundas. Uma das coisas que eu contei pro padre, a gente ficou ali no momento filosófico ali, né? Que eu falei, nessas caminhadas, eu tava um pai e uma mãe levaram um menino, tinha uns 8 anos mais ou menos. E ele estava caminhando, a gente descendo a lomba do cemitério ali. E eu recente ia falar sobre o aspecto de sombra e luz, conceito junguiano, blá, 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 conceito antigo, mas enfim. Quando a gente está descendo assim, daí a sombra do poste dava como se a sombra estivesse nos perseguindo atrás da gente. Daí ele falou, olha, minha sombra, o gurizinho parou, veio lá na frente comigo e falou assim, olha, minha sombra tá me perseguindo. Daí eu olhei, né, então te vira agora caminha. Daí assim, agora tu tá perseguindo tua sombra. Daí ele ficou, é mesmo. Daí ele, tá, mas quando a luz se apaga, pra onde que a sombra vai? Nossa, que coisa filosófica esse teu tour. Tá, mas... Tá entendendo? Tipo assim, cara, não consegui responder esse guri de 8 anos, até hoje. Volta lá com a tua mãe, vai. Para de fazer difícil. Cara, entendeu? Tipo, é um assunto que não se esvai, que é profundo demais, não, cara. O que eu acho bonito que tu está dizendo, que é claro, se a gente esquece da sombra, apaga a luz e tal, os nossos medos, nossos receios, nossas assombrações, a gente não vai lidar com elas, e elas vão nos assombrar mais ainda. Pois é, se a sombra vai pra dentro, ela vira tudo, o que acontece nesse aspecto, né? Porque a gente tem medo do escuro, enfim. Tá, tu veio com essa filosofia toda aí, mas eu quero saber dizer que daí qual foi o convite. Eu acho que foi nessa frase que eu ganhei o padre, eu falei... Faz o caminho comigo, o senhor vai ver e tal. O caminho dele, não, quero fazer assim. Então, convidei para fazer o tour e o padre aceitou. Quando é que vai ser isso? Já tem data esse negócio? Porque vai lotar esse tour, vai todo mundo querer falar com o padre. Mas eu acho que eu vou apaisando para o pessoal não ficar apavorado, tá? Eu quero combinar para não haver sensacionalismo, assim, porque senão vai todo mundo achar que eu vou fazer uma chapa branca ali para não ficar falando coisa do padre. Mas sabe que no tour seguinte, após a nossa conversa, eu fiquei todo... Não por conta, porque a conversa foi excelente, mas como as pessoas vieram e teve um tour no dia que eu conversei com o padre, sabe que eu fiquei todo atrapalhado? Eu fiquei todo atrapalhado, assim, porque tipo assim, mas será que eu tô sendo jocoso em algum momento, sabe? Eu me senti analisado, assim, mas não, sabe? E também porque houve uma granalização ali, né? Tipo... Estamos contigo, ô André, quem sabe tu conversa com o padre, calma, já conversei, gente, sabe, eu tive que conter esse estamos contigo e vamos botar fogo, tipo, gente, não é por aí, porque eu me senti muito feliz mesmo, como a gente falou no lance do diálogo, cara, hoje em dia tu não pode falar que é gremista ou colorado que o pau come, tá muito fogo. Qual é a regularidade desse tour e quantas pessoas participam dele, só pra gente ter uma Acontece noção? 2 vezes por mês, assim, no período de junho e julho, que é o invernão, assim mesmo, ali, a gente daí faz uns 4 por mês. E... é isso, Martiano? Tô errado, não? É 4 ou 8, porque é sexta e sábado. Isso. 8. Isso. Sempre no fim de semana. Sempre no final de sexta e sábado, sempre sexta e sábado. E quantas pessoas costumam participar, André? As turmas são de 40 pessoas. A gente fechou em 40 pessoas agora. Exatamente. O que vocês acham que conseguiram? Desculpa, eu sei que foge um pouquinho da polêmica Não, central, mas é que eu acho interessante, que eu acho que Porto Alegre pode aprender com isso. Claro. Por que esse tour é um sucesso inegável? E a prefeitura, por exemplo, tem as suas rotas também, né? Os seus...
Tem roteiros turísticos que não tem essa adesão que vocês conseguiram ter. Qual é o segredo, tu acha, André? Sabe que o boca a boca funciona muito, porque outras pessoas até inclusive já copiaram essa rota. Essa rota intelectual foi a autoria minha. Eu que fiz essa rota. As lendas existem. A partir de pesquisa. E eu fiz de histórias que eu mais me interessei e que combinavam porque eu queria aquela narrativa que eu falei inicialmente lá para divulgar o disco da banda. Então são histórias que teriam um bom para mim ali na jornada do herói ali. Eu acho, cara, que mostrar para as pessoas o quanto elas se parecem com a cidade, o centro histórico, quanto essa luz e sombra faz parte da gente, sabe? A gente é uma cidade que é a nova Paris. Logo surgiu o evento lá da linguiça de carne humana, por exemplo. Porto Alegre não queria ser Tupinambá, ser uma cidade primitiva, queria ser a nova Paris. Surge uma polêmica dessa de que comeu a própria espécie ali, antropofaticamente falando, né? Isso causou muito, isso diz muito sobre nós, cara. Como a gente comemorar aqui o evento Farroupilha, dia 20 de setembro, sendo que Porto Alegre nunca foi Farroupilha, sempre foi leal e valorosa ao Império. E o maior evento Farroupilha é em Porto Alegre. Os caras do interior são Farroupilha. A gente é cara de pau e come churrasco ali porque é aproveita o feriado. Mas Que polêmica! mas tu entende que, tipo assim... Eu ia entrar nesse debate contigo, mas não vou. Mas eu aproveito. Então tu entende que, tipo assim, na mesma rua que a Duque de Caxias está o Palácio Piratino para Farroupilha. Mas se eles acordaram agora, eles se cagam de pau ali, porque não era o Duque de Caxias que perseguiu os farrapos. Tá entendendo? Tipo assim, é uma cidade que às vezes quer falar só das suas glórias. Só das suas glórias. E aí às vezes foge a identificação. Se tu olhar no passado nas cidades mais antigas, como Londres, como Paris, que reconhece os mazelas e às vezes até aumenta a história. Né? Então, por exemplo, se vai surgir um filme agora baseado na Távola Redonda do Rei Arthur, ninguém pergunta, peraí, mas existiu Távola Redonda? É um filme já que, a partir da Távola Redonda em diante, peraí, mas não, ninguém pergunta, vai lotar os cinemas e vamos que vamos. Aqui não, aqui se a história não tiver 100% dos elementos reais, deixa assim. Então então é uma lenda, então é quase como se não valesse a pena. Aconteceu com o nosso querido Moacir Scler aqui, o livro, né, aquele, o Max e os Felinos. Sim. Que o cara lá copiou, como é que é o nome do livro? As Aventuras de Pi, virou até um filme isso aí. E o cara disse que não tinha lido. E a história é igual, não é parecida, é a mesma história. Do tigre, né? Do tigre, é igual. E aí ele disse que era, depois no tabloide interno, ele disse que era uma história muito boa para ficar apenas com um autor medíocre da América do Sul. Então é assim. Então, entende que tipo, eles já entendem essa coisa da luz e sombra e quanto a gente se identifica, e queira que não. Quantas vezes a gente vê um filme e as pessoas se identificam mais com Coringa do que com Batman? Né? Por quê? Porque elas reconhecem aquela sombra dentro delas, mas não quer falar sobre. E acaba tendo essa identificação. Então, tudo aquilo que elas rejeitam na cidade, e quando eu levo elas para caminhar, e a sensação delas é que vou reforçar, vamos jogar pedra, sabe, em alguém que já está ali exposto para ser jogado. E aí tu mostra, nessa jornada, onde eu falo, tá aqui, o cara sai da Santa Casa, um cortejo fúnebre, vem aqui ser enforcado, então tá ali o vigário, tá ali o cara do estado, da intendência municipal, e sabe quem tava aqui? Da galera, que tipo, cidadão de bem, nós. E aí um silêncio naquele olhando, quer dizer, aplaudindo. Exato, nós. Um espetáculo de nós, exatamente. De dor, de sofrimento. Exato, se na época tivéssemos lá, eram nós, estávamos ali, vendo aquela cena ali e aplaudindo. Então, tu entende que a construção cultural para mostrar que tipo, não foi seres de Marte que desceram aqui, fizeram atrocidades e foram embora, que nós somos perfeitos. É mostrar justamente que isso, né? A parte de todos nós ali. A partir disso, consegui convencer o padre. Pô, bota trabalho de persuasão aí. Calma, mas o padre não está totalmente convencido, ainda tem que vir esse documento, eles precisam analisar e vamos ver como é que vai terminar essa história. E um vai na procissão e o outro vai fazer o tour, depois a gente vai descobrir o que eu acharam. acho um privilégio a gente, de alguma forma, estar mediando e participando, né? Ainda que de maneira marginal à margem, né, lateralmente, desse debate, que é um debate muito rico, As argumentações de vocês dois, eu achei, assim, muito, não só filosóficas, mas que nos fazem pensar sobre justamente isso, Ju, que a gente falava, né? A importância de se discutir. Cara, vamos conversar, vamos ouvir, né? Então o padre trouxe ponto de vista aqui que me bateram honestamente. E o André,
André, é que eu me identifico contigo. É que no jornalismo eu preciso, às vezes, ser mais pé no chão, mas tu tem uma maneira de pensar que é muito própria dos artistas, que é uma coisa que às vezes sai, né, do plano aqui, do pé no chão, que é uma coisa muito bonita, cara. Eu acho que tu trouxe umas visões muito interessantes sobre essa controvérsia. Assim, é por isso que o tour é um sucesso também. Esse é o segredo também. Exatamente. Por conta disso, desse monte de coisa que ele falou. Exato. Uma viagem filosófica aí também. E eu acho que é o boca a boca que ajuda, porque as pessoas tomam o que faz, acabam não sabendo explicar o que é o caminho, mas, no entanto, falam para as pessoas, vai, tu tem que ir e tal. E tem, só para finalizar, agora finalizar mesmo, né, PG? Porque, olha, é bom para a cidade. A gente entende a polêmica, acho que dá para encontrar um caminho aí para todo mundo ficar feliz, mas é bom para Porto Alegre. Caminhar em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, à noite, não é? De outra forma, tu iria caminhar no centro de Porto Alegre à noite? Caminharia, mas, né, tem aquela sensação de insegurança, tem não sei o quê. É um jeito de reaproximar o porto-alegrense da sua cidade também, Claro. né? E tá rolando também isso que o padre falou sobre uma pesquisa e sobre o Josino e tudo mais, e que me coloquei à disposição e me senti convidado também para participar disso. Então Vai rolar um documentário sobre a história do Josino. Isso, essa é uma proposta, nós estamos em fase de construção, né? Inclusive vai ser uma forma de contrapartida dentro dos projetos de restauro da igreja, dentro das leis de incentivo à cultura, a produção de um documentário, de um material, e nesse documentário nós queremos trazer todas essas forças vivas que podem ajudar a entender essa complexidade toda, né? Seja por uma construção social, seja por uma construção de etnia, religiosa, como isso ajuda a entender até mesmo a identidade da nossa cidade de Porto Alegre, né? Agora Talvez... pergunta que o André odeia, essa história aconteceu? O Sérgio da Costa Franco disse que não, né? Vamos descobrir no documentário. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Padre Lucas Mateus Mendes, pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Eu agradeço a sua oportunidade. Eu acho que dentro dessa questão das luzes e sombras, né? Eu acho que aqui nós fizemos um exercício dialético, né? E todo o processo de construção, desenvolvimento, ele passa por um processo de debate de dialética. Isso. Se não tem isso, fica tudo igual, né? Não querendo copiar Hegel, mas é isso, né? Ou seja, precisa esse movimento, precisa esse, de certo modo, um confronto de ideias, porque é isso que gera o desenvolvimento das coisas. Então, eu agradeço essa fantástica mediação também dessa conversa de vocês dois, e também a parceria do André da gente conversar. E aí eu termino isso aqui da minha parte dizendo uma expressão de Otto von Bismarck, né, que diz que a gente debate ideias e não pessoas, né? Então o que a gente faz aqui é discutir ideias, pensamentos, filosofia, etc., e não pessoas, né? Perfeito. André Hernandes, músico, empresário, tá aí na batalha há um tempão. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado por ter aceitado esse convite. Pô, eu que fico muito feliz de estar aqui. O padre é o Cícero, um orador aqui que não tem como eu me igualar, mas eu faço as suas palavras as minhas e agradeço, pô, eu estou muito feliz realmente de estar, já que esse assunto foi a fofoca da semana, a gente bateu o Big Brother nesse assunto aí, e a gente terminou melhor que o Big Brother, sem expulsão, sem nada, a gente teve um diálogo com poucas coisas. Todo mundo dentro da casa ainda. Obrigado, gente. Então tá, vamos até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.